Não é segredo pra ninguém aqui do canal que Shadow of the Colossus é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Eu sempre gosto de diversificar bastante os conteúdos que eu posto aqui. E vez por outra, eu gosto de trazer esses assuntos, digamos, mais sérios, sabe? E cerca de um ano atrás, eu tinha postado esse vídeo aqui, sobre o medo nos jogos e como ele influencia o jogador. E foi um vídeo que repercutiu muito bem aqui. Na verdade, foi o meu primeiro vídeo viral. Porém, Shadow of the Colossus foi feito de uma maneira tão brilhante e traz tantos aspectos tão minuciosos que passam despercebidos pelo jogador que eu decidi gravar esse vídeo especialmente para ele. Em quantos meios essa obra pode te influenciar? Qual o sentimento que os desenvolvedores queriam passar aos jogadores? Como Shadow of the Colossus afeta a sua mente? Esse jogo é propositalmente escasso de detalhes da história e ambientação. Então muitas das coisas que eu vou falar aqui, principalmente da história, pode ser apenas uma teoria, tá? Mas eu vou avisar vocês antes. Beleza, mané! E sabe o que rima com teoria? Isso aí, cuponomia. Cuponomia é uma parceira aqui do canal. E como vocês já sabem, é uma extensão de cupons de desconto e cashbacks. Por exemplo, vamos supor que você quer comprar seu jogo. Você pode ir aqui no site da nuvem, que automaticamente a extensão já vai acusar todos os cupons de desconto para você. É fácil, olha aqui do lado. Além de que toda compra que você fizer, você recebe um cashback, que é uma porcentagem do dinheiro do valor da sua compra. Clicando aí no primeiro link na descrição, você automaticamente ganha R$5 de cashback. E a partir de R$20, você pode sacar seu dinheiro para fazer o que quiser, sem problema nenhum. E não é só na nuvem que ela funciona, viu? Você se beneficia com a cuponomia em mais de 2.000 lojas. E a gente ainda tem mais uma novidade. A gente tá com cashback extra na nuvem de 2%. Só que atenção, vai até dia 21 de fevereiro. E além do cashback, estamos com o cupom nuvem exclusivo. O cupom é Cuponomia8, de 8% de desconto em jogos selecionados do PC. Então vai lá, meu querido, não perde tempo não. Shadow of the Colossus, sequência de lançamento, porém uma prequel indireta do game Ico, foi desenvolvido pela Dev Team Ico, juntamente com a Sony, tendo a cabeça do grande Fumito Ueda no projeto. Esse jogo foi lançado originalmente para PlayStation 2, mas por causa da qualidade audiovisual do vídeo, eu vou estar usando ao fundo o remake do mesmo, que foi lançado em 2018 para PlayStation 4, que tecnicamente é um espetáculo. Ele é fiel 1 por 1 para o seu projeto original. Sony, lance esse jogo pra PC, pelo amor de Deus. Nesse universo controlamos a pele de Wander, como queira chamá-lo. Aparentemente Wander é um soldado, um guerreiro. Como eu disse, a obra não nos apresenta detalhe. E isso é tão uma incógnita que você só pode ser um jovem qualquer, já que pela gameplay, por mais que você tenha um corpo bem desenvolvido, você não aparenta ter tanta habilidade a manusear a sua arma. O Wander sempre me lembrou muito com Link, o protagonista de The Legend of Zelda. Você não tem muitas informações pessoais dele, apenas a coragem, que é a sua qualidade que mais se destaca. É muito interessante. Wander, montado em sua égua Agro, nos acompanha durante todo o game. Agro tem uma participação essencial na obra. Ela é o nosso principal transporte. Somente com ela a gente consegue derrotar certos colossos. Wander e Agro invadem um local outrora sagrado, do qual é chamado de Terra Proibida. Um local que é separado do mundo exterior, por uma cordilheira a seu norte e mar, ao sul e ao leste. Uma presença de ruínas e outras estruturas antigas indica que aquela área já foi povoada, o que não nos é estranho, já que no game anterior a esse, chamado de Ico, que eu mencionei aqui no começo, nos aventuramos por grandes estruturas que remetem muito à semelhança que temos na Terra Proibida, para não dizer que são iguais. A arquitetura é bastante parecida. O mesmo pode-se dizer por The Last Guardian, a sequência indireta de Shadow of the Colossus, nos fazendo entender que talvez esses games se passem no mesmo universo. Mas voltando à Terra Proibida, pela falta de informação proposital da obra, em nenhum momento nos é contado como aquela região chegou naquele estado de abandono e selamento. Wander invade esse local através do único acesso disponível, guiado por uma extensa ponte. Essa ponte aí é meio que uma marca do jogo. Chegando finalmente ao seu destino, uma enorme torre que conecta a ponte ao mundo exterior, o nosso protagonista retira de cima de Agro um corpo envolto por um grande tecido. O mesmo deita o corpo numa espécie de pedestal que faz parte do próprio edifício. E logo retira os panos envoltos. Nos revelando então o corpo de uma bela, frágil e jovem garota. Como não é de se esperar, não sabemos o que essa garota representa para Wander. Ela pode ser apenas uma amiga, uma irmã ou até mesmo a sua amada. A única coisa que a gente sabe é que ela possui o nome de Mono, e a mesma foi sacrificada pelo seu próprio povo, pois era dito que ela já tinha um destino amaldiçoado. A gente não sabe o que isso significa. Wander a encara demonstrando profunda lamentação,
tristeza. Mas por que ele fez tudo isso? Logo após ele apoiar o corpo da garota, aquela coluna, vozes imponentes, confusas e ao mesmo tempo singelas conversam com ele. Esse ser se chama Dormin. Dormin é uma misteriosa entidade sem corpo, que fala com duas vozes ao mesmo tempo, uma masculina e a outra feminina. Segundo a lenda desse mundo, é dito que Dormin tem o poder de reviver os mortos, e é por isso que Wander entra na Terra Proibida, buscando a ajuda de Dormin para reviver Mono. E esse mesmo ser promete que se o guerreiro derrotar 16 colossos, que são criaturas gigantescas daquela terra, ele seria capaz de trazer de volta sua amada. Wander não questiona, nele não se vê nenhuma forma de dúvida, o que reafirma ao jogador que ele veio decidido a trazê-la de volta. Ah, e mais um detalhe, Wander aparece empunhando uma espada mágica, a mesma é nomeada de Espada Ancestral. E ele a roubou do seu próprio povo. Dormin, por sua vez, também nota que ele a estava empunhando, dando a entender que ele só aceitou ajudar Wander por saber que ele obtinha essa espada. Talvez ela seja a única capaz de derrotar os colossos. Então, teoricamente, Wander já sabia sobre Dormin, e também já sabia sobre essa espada. Talvez ele tenha estudado cuidadosamente sobre, ou seus chefes e xamãs antigos costumavam contar sobre a lenda desse lugar ao seu povo. Então, talvez isso já fazia parte da crença de Wander. Como eu disse, são muitas teorias. E assim como Link, e como qualquer jornada clássica do herói, a gente começa a nossa história. E agora que já estamos situados a esse universo, e a motivação do nosso protagonista, que é reviver a sua amada, a gente pode começar a discutir as várias camadas existentes nessa obra, entendendo quais sentimentos os desenvolvedores nos queriam transmitir, e o que tudo isso envolve. E pra mim, o principal sentimento, e o que me deu a ideia de fazer esse vídeo, foi o medo. O medo é uma emoção que surge quando uma pessoa percebe uma situação de perigo ou ameaça. É uma reação natural e involuntária do corpo, de todo ser humano. Quando sentimos medo, o cérebro libera hormônios como a adrenalina, que aceleram os batimentos cardíacos, tornam a respiração mais agitada e contraem os músculos, vindo à tona todo o nervosismo mediante a situação. Nervosismo esse que é passado perfeitamente ao jogador, como a tensão e o suor nas mãos. Da mesma maneira que a gente fica apreensivo quando entramos em uma batalha em um jogo Souls-like, por exemplo. Porém, aqui nesse universo, não é exatamente a mesma coisa. Num Dark Souls, por exemplo, nossa maior incógnita é saber como nosso adversário luta e padronizar seus movimentos. Já aqui, enfrentando essas criaturas gigantes, além dos mesmos pontos, não temos a mínima ideia de como podemos derrotá-la. Além dos colossos serem extremamente imponentes e amedrontadores, o ser humano, naturalmente, tende a ter medo por criaturas ou estruturas gigantescas, fazendo parte até mesmo de uma fobia chamada megalofobia. Como essas imagens que estão passando aí no fundo. Dá um negócio vendo elas, né? Eu tô ligado. O que também pode ser visto na natureza, por animais, por exemplo. Quanto maior a criatura, mais medo e força ela vai passar. Além, claro, da aparência deles, que eu já citei. Todos os olhos são iguais. Uma íris pulsante e vibrante em um fundo negro, com a pupila negra no centro. Eles não demonstram reações, e alguns, muito menos perigo. Mas é exatamente essa dúvida constante que nos deixa tão apavorados. Você não sabe do que esse ser é capaz. E tenho certeza que quando você era jovem e jogava esse jogo no PlayStation 2, você se borrava todo com essas telas de derrota. Era muito sinistro. E também era extremamente imersivo. Você sentia que estava naquele mundo desconhecido, abrangendo assim mais camadas que se conectam, como o receio. Estado de dúvida ou incerteza, acompanhado de medo às consequências de um ato ou ao resultado de uma situação. Agora, nos remetendo diretamente a Wander, e em como a sua mente no momento deve estar em extrema confusão. Será que o que ele fez foi o certo? Como ele vai passar por cada colosso? São infinitas perguntas. Confusão essa que indiretamente também é passada para o jogador. Lembra que eu falei de imersão? Então, garanto que na sua primeira experiência, após uma longa batalha contra um colosso, porém sem resultados, você se perguntava como que você ia derrotar aquilo, dando a entender também que nem mesmo o próprio protagonista tinha essa noção. Cara, a curva de aprendizado desse jogo é extremamente bem feita e intuitiva. Poucos jogos fazem isso. Não tem Quick Time Events que te ajudam
ou uma cutscene fazendo metade da batalha pra você. A única ajuda que você tem além da sua espada são algumas dicas que o Dormin te fala sobre o Colosso, mas nada na cara. Por exemplo, Irmão, o ponto fraco dele é na cabeça. Agora, como você vai chegar lá? Dá teus pulos, filho. é o que eu disse, você joga esse jogo com muitas dúvidas. As perguntas nunca param. E aproveitando o gancho, qual foi o Colosso mais trabalhoso pra você? Eu vou deixar aí na tela todos os nomes deles pra te ajudar. Comenta aí embaixo. O meu particularmente foi o Pelágia. Fiquei umas 3 horas nele, sem brincadeira. Eu não fazia ideia de como eu poderia derrotar, além de morrer um monte de vezes. E vai aí outra curiosidade. Mano, eu amo esse jogo. Pelágia é o único colosso que não possui olhos. Em vez disso, ele se orienta pelas suas presas, que também brilham igual os olhos dos outros. E eu nunca parei pra prestar atenção nisso. Olha quantos detalhes num jogo de Play 2. Luto. O conjunto de reações, sentimentos e experiências de quem perde algo ou alguém é denominado como processo de luto, podendo surgir quando a pessoa está atravessando o fim de um relacionamento, perda de um ente querido, de um emprego, de um sonho. Creio que você sabe ou já ouviu falar nos estágios de luto que casam demais com essa obra. Existem 5 estágios, que são eles. Primeiro estágio, negação e isolamento. O Wander provavelmente se nega a acreditar que perdeu a sua amada. Então ele se isola e pensa sozinho em segredo no que ele pode fazer para contornar essa situação. Segundo estágio, raiva. Num ato desesperado, Wander provavelmente rouba o corpo da sua amada, que já estaria num processo velatório, já que a gente pode perceber que a mesma está envolta por uma roupa bonita e limpa. Ela foi sacrificada, mas não tem nenhum sangue nela. E também ele rouba aquela espada ancestral, que devia estar extremamente bem protegida, e foge para a Terra Proibida em busca de soluções. Terceiro estágio, barganha. Dessa forma, podemos interpretar literalmente o que o Wander veio buscar. Ele não se importa nas consequências de seus atos, já que em nenhum momento ele demonstrou dúvida do que ele queria, estando disposto a fazer tudo o que for preciso em troca da vida de Mono, aceitando até mesmo a proposta de Dormin, mesmo não tendo a plena certeza de que o que ele falava realmente ia acontecer. Quarto estágio, depressão. Por mais que o Wander esteja convicto de seus objetivos, ele está sozinho, o que o faz pensar e repensar a todo momento nas suas atitudes, que foram tomadas de uma hora para outra, com dúvidas incessantes, com a mente extremamente pesada, porém impoluta, cercado pelo silêncio perturbador que é acompanhado durante toda a sua jornada, com paisagens sem fins e, por sua vez, abandonadas há muito tempo. Ele sabe que não pertence àquele lugar, que ele não devia estar lá. Ele se afoga a todo momento em seus próprios pensamentos, e não há uma alma sequer ao seu lado que o faça pensar de outra maneira. Quinto e último estágio, aceitação. Depois de muito tempo nessa jornada, e após derrotar vários colossos, Wander começa a ser afetado fisicamente por isso. Suas dúvidas, embora incessantes, agora não fazem tanto barulho como antes. De agora em diante, não há volta. O seu único objetivo é continuar o que você começou. É interessante a quantidade de emoções que os desenvolvedores conseguiam transportar esse jogo, que te faz repensar não da mesma maneira, óbvio, mas em questões também muito parecidas a essa. Como por exemplo, por que derrotar esses colossos? Ou se isso realmente está certo. E o mais interessante, você se compadece com Wander, mas se compadece ainda mais ao ver cada colosso caindo por terra. Você realmente sente um pesar enorme por isso. Toda vez que eu derrotava uma criatura, era um sentimento de alegria misturado com tristeza. Ver criaturas gigantescas e fascinantes que não demonstravam perigo algum caindo de uma maneira tão realista te faz repensar demais. Desconhecido. O que não se conhece ou não se compreende, anseio por compreender o mundo, aversão à incerteza. Existia um escritor e matemático francês chamado Blaise Pascal. O mesmo cita: o homem está sempre disposto a negar tudo aquilo que ele não compreende. E isso pode ter centenas de interpretações, como o próprio medo religioso, que nos dá a entender que o povo de Wander possui, e os mesmos são extremamente devotos. O sacrifício de Mono foi realmente necessário? Selar a Terra Proibida foi a escolha certa? Não havia meios de compreender todo esse conhecimento? Da onde veio? O que exatamente é o Dormin? E ao jogador,
como você vai interpretar tudo isso? Você provavelmente também se sentiu curioso para explorar cada canto desse lugar, entender como ele funcionava e todos os seus segredos, embora ele pareça e seja extremamente vazio. O desejo por conhecimento desse jogo me fascina muito. O mundo aberto designado originalmente para PlayStation 2 ter um mapa tão vazio, com nenhum ponto de interrogação no mapa, ou sidequests, como é hoje em dia, sem nenhuma fonte de informação, mas extremamente fascinante, a ponto de, mesmo sabendo que tal lugar tenha 99% de chance de não ter nada, a gente quer ir até esse lugar e tirar a prova por nós mesmos, e teorizar sozinhos o que aquilo representa. Para mim, o único jogo além de Shadow of the Colossus que me instiga a explorar cada canto para entender mais a lore foi Dark Souls. E olha que eu já joguei muito jogo, tá? Zerei todos. Você sabia que no jogo original de PlayStation 2, através de mods e bugs, conseguimos ir em arenas de colossos excluídas do jogo e que não foram finalizadas? No começo do desenvolvimento, eram para ter muito mais que 16 colossos. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo contando apenas os segredos que ele traz. Deixa sua opinião aí embaixo. Essa obra é genial. O quanto a exploração nos motiva e nos ensina a aprender cada vez mais desse universo, embora, como já citado, não tenha informação alguma, e tudo que é contado nele é através de ruínas de lugares, é incrível. Sendo totalmente interpretativo, esse jogo une os jogadores a compartilhar suas próprias experiências e as suas opiniões. Imagina como era interessante você discutir com seu amigo sobre o jogo na época em que a internet não era tão acessível. E isso pra mim, mais do que qualquer coisa, é videogame. Por fim, temos o nosso pico de satisfação na obra. Todos os jogos visam recompensar o jogador de uma maneira, e em Shadow of the Colossus sentimos isso a cada vitória ganha contra um colosso. A cada conquista, a gente fica mais forte, e sentimos que estamos progredindo, o que combina ainda mais com a trilha sonora incrível e extremamente memorável. O contraste do silêncio abrasador, enquanto cavalgamos pelos campos sem fim, com a música orquestrada em cada batalha, é surreal, transmitindo todos os sentimentos que citamos até agora em uma única forma de som, fazendo com que o jogador sinta que esse momento é crucial para a história. Toda a grandiosidade misturada com o medo e todo o vazio que preenche cada canto do mapa agora entra em convergência a um único ponto final, um passo a mais que nos deixa mais perto do nosso objetivo. Finalmente, chegamos ao fim. O último colosso. O Wander realmente arriscou tudo o que ele tinha até aqui, e ele estava disposto a continuar independente do resultado. Ele vai salvar a sua amada. Mas nada pode ser ganho sem perda, pois até o céu exige a morte. Agora o Wander se encontra totalmente debilitado. Sua forma física nos lembra o que uma vez foi aquele guerreiro. Junto dele não está mais presente a sua única companheira. Mais uma vez, ele se encontra ainda mais sozinho, e se sente ainda mais culpado. Mas seu trabalho finalmente está feito. Em um último ato, para tentar converter todo esse estrago, os chefes do povo de Wander chegam às Terras Proibidas. Mas Wander já sabia disso. Desde o primeiro momento em que ele pisou naquela torre, ele já estava disposto a dar sua vida em prol da garota que ele amava. Ele já estava condenado. E, ironicamente, como assim é o destino, Wander é considerado um rebelde pelo seu próprio povo. E em busca de proteger Mono de qualquer ameaça, Wander é fatalmente ferido. Mas mesmo assim, ele não tira de vista seu objetivo. E até seu último suspiro, ele luta. Essa cena em que dá um close nele olhando pro corpo da Mono mesmo morrendo é sensacional, tá? Perfeito.
E é nesse momento que é nos revelado o verdadeiro propósito de Dormin. Cada colosso representava uma parte dessa criatura. E agora, reunidas em um único receptáculo, o corpo de Wander, ele finalmente pode voltar à sua verdadeira forma. Em toda essa jornada, ele apenas usou o protagonista. E da mesma forma, enganou o jogador. Você é atraído pela única esperança que ainda te mantinha de pé. Você abandonou tudo por isso, para acabar da mesma forma que começou. Todo aquele seu esforço foi em vão. Esse jogo, mais do que qualquer um, nos ensina o que realmente uma pessoa é capaz de ir por alguém que ama. Wander não tinha poder algum, ele estava completamente sozinho, mas o que ele sentia o fez capaz de fazer coisas que jamais se imaginaria possível. E da mesma maneira como entramos nesse universo, assim o mesmo se despede, como um conto antigo, que agora não é mais que uma lenda, de um local que foi selado no tempo, e dele não se ouve mais nada, de um homem que enfrentou gigantes pela sua amada. E o final dessa história estará preso para sempre em uma sombra infinita de um destino que já foi traçado. Bom galera, esse é o vídeo, espero de coração que tenham gostado, ele me deu um trabalhão estratosférico, como a maioria aqui do canal. E meus Mugiwara, joguem Shadow of the Colossus, é uma das melhores experiências que vocês podem ter num jogo, é uma obra perfeita e atemporal. E já sabem, né? Se você gostou desse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários, juntamente com a sua opinião. Querem que eu traga mais conteúdos de Shadows aqui? Shadow of the Colossus, tá? Assassin's Creed Shadows vai ter independente. Se a Ubisoft nos dá um aqui do jogo, né? Que eu tô implorando pra ela faz um tempão. Ubisoft, dá atenção pra nós aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like e considere virar um membro do nosso bando, pra fazer a linha de frente e me ajudar a produzir mais e mais conteúdos. Aqui a gente sempre vai trazer notícias e curiosidades sobre o mundo dos jogos. E games também. Link da Cuponomia aí embaixo. Abraços para quem acompanhou até aqui, valeu e falou!